E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o Flamengo foi eliminado da Libertadores nesta quarta-feira, né? Derrota por 5-3 nos pênaltis para o Racing, depois de 2 empates em 1-1, né, nas duas partidas. Claro que é uma campanha decepcionante do Flamengo. O Racing é um grande clube da Argentina, acho que a questão não é nem o adversário ser o Racing, mas cair nas oitavas de final. O Flamengo esperava mais dessa campanha. Depois de ganhar tudo que ganhou, investir tudo que investiu, montar o time que montou, esperava ir mais longe, tanto na Copa do Brasil, quando caiu nas quartas de final, quanto na Libertadores caiu. Agora nas oitavas, até pior. Tem toda uma questão financeira ali que a gente ainda tem que discutir, mas vou ficar por enquanto na questão das eliminações em si e da temporada do Flamengo. Aí vem todo aquele desejo ali de apontar culpados, de chegar e entender o que aconteceu, tudo. E para isso, o Flamengo teria que fazer, e eu tenho dúvida se vai fazer, tá? Por questões políticas do Flamengo, mas o Flamengo teria que fazer, na verdade, toda uma devassa, todo um entendimento ali do que foi a temporada de 2020 e também a temporada até de 2019, tá? Para o que deu certo e o que deu errado, entendeu? Para você entender o que deu certo, para entender melhor o que deu errado, né? E valorizar também devidamente o que funcionou, sobretudo no ano passado. Então o Flamengo, eu acho que ficar simplesmente buscando culpados ali é muito fácil, e eu até entendo que é o desejo imediato da torcida, mas acho que em longo prazo não é tão produtivo, porque pode deixar passar coisas muito importantes. Mas então vamos entender como tudo isso aconteceu, porque o Flamengo, pelo nível de investimento que tem, pelo time que montou, era um time para jogar com alguma margem no futebol brasileiro e no futebol sul-americano. Talvez ter um pouco mais de problemas quando encontrasse um Palmeiras, caso o Palmeiras encontrasse o seu melhor jogo, o que talvez esteja acontecendo agora com o Abel Ferreira, né, porque o Palmeiras tem um nível de investimento alto, tem um elenco muito parrudo, com muitas opções no banco, tudo, e talvez pegasse um River Plate ali na Libertadores, tudo. Mas o Flamengo não, o Flamengo claramente deu muitos passos para trás. O Flamengo deu muitos passos para trás. Então, para entender como o Flamengo deu tantos passos para trás em várias áreas, e como tantas coisas começaram a dar errado no Flamengo, tem que perceber que, assim, não foi uma coisa só que deu errado. Na verdade, é uma junção de coisas que uma enfraqueceu a outra, e na medida que uma vai enfraquecendo a outra, vai aumentando as vulnerabilidades até que, pum, desafoga ali no campo. E daí essas vulnerabilidades que às vezes a qualidade dos jogadores até pode mascarar, nesse caso acabou não mascarando, tá? Mas vamos lá, as responsabilidades, então, vai. Sobre todo mundo que de alguma forma errou, tá? Vai, em relação ao jogo em si, né? Acho que eu vou falar numa ordem que não é necessariamente a ordem de importância, tá? É uma ordem de crescimento, tá? Do caso mais pontual para o caso mais amplo. Tá? Não é a ordem de quem eu acho mais importante ou menos importante, não é do menos importante para o mais, nem do mais para o menos, tá? É do caso mais pontual para o caso mais amplo, tá? O caso mais pontual, acho que a gente tem dois casos muito pontuais ali, Gustavo Henrique e Vitinho. O Gustavo Henrique falha no gol do Racing, né? Ele vem já cometendo muitas falhas e ele falha de novo no gol do Racing. Ele para de prestar atenção na bola para ficar se atentando só ao jogador. É correto você marcar o jogador adversário e não a bola, mas você também tem que saber onde a bola tá. Você tem que ter uma noção ali, né? Tem que estar uma noção espacial ali. Ele perdeu um pouco, a bola bate nas costas do pé dele, né? No calcanhar ali. Ele acaba ajeitando a bola para o atacante do Racing fazer o gol. Daí, uma falha grotesca ali do Gustavo Henrique. A torcida vai reclamar ali, né? Foi um erro individual do Gustavo Henrique. O Vitinho teve um erro ali, o gol que ele perdeu. Daí tem gente até que pode colocar a culpa no Rogério. Nisso eu já chego no Rogério, tá? Eu não vou deixar de falar do Rogério, não, tá? Mas ali pra mim era o lance do Vitinho. O Vitinho não vinha mal no jogo, vinha até bem, então ele tinha motivos para estar confiante e ter confiança para resolver aquele lance, entendeu? E era um lance que, assim, não importa se era o Pedro ou o Vitinho, tinha que ter saído gol. Tudo bem, se aquela bola sobra pro William Arão, se aquela bola sobra pro Gustavo Henrique, se aquela bola sobrasse, pro René, você entenderia o cara perder. O cara não é centroavante, o cara não é atacante, ele não tá acostumado com a situação de fazer gols. Agora, o Vitinho, mesmo não sendo centroavante, ele tem qualidade suficiente e ele tem intimidade com a área suficiente para fazer aquele gol. E não fez, né? Chutou errado, ele poderia ter chutado certo, ele poderia ter driblado o goleiro para ficar com um gol mais escancarado ainda.
chutou errado. Aí acho que não é uma escolha do técnico ali, é o cara que errou. Ele deveria ter feito aquele gol, o Vitinho, tá? Independentemente disso. Então o Vitinho também tem responsabilidade nesse aspecto pontual. Agora vamos ampliar um pouco mais. Rogério Ceni, né? Eu até acho que muita gente cobrou a escalação do Pedro no lugar do Vitinho, depois do jogo principalmente. Eu acho que eu até entendo a escalação do Vitinho. O Pedro não vinha treinando, ele não vinha bem fisicamente, talvez você não soubesse se ele ia poder jogar 90 minutos. Então faz sentido você ter o Vitinho, porque você ficou a semana inteira treinando o ataque. Eu imagino que tenha ficado a semana inteira, né? Tudo indica que fez isso, né? Ele treinou a semana inteira para encaixar um ataque com Bruno Henrique e Vitinho, né? O Bruno Henrique talvez até fechando mais no meio e tudo. Então ele trabalhou aquilo. Ele deve ter, como resultado daqueles treinamentos, se convencido que era uma formação que podia fazer sentido e tinha capacidade de resolver o jogo contra o Racing. E se não resolvesse, teria o Pedro para o segundo tempo ou para os 30 minutos finais ali para tentar fazer uma abafa. Então você guarda o jogador para um momento que pode ser mais decisivo. Você não corre o risco de gastar ele no começo, ter que tirar ele por questão física e daí chega lá no final, você está precisando de um gol e você não tem o cara para botar, né? Ou você tem o cara só se arrastando em campo. Então acho que foi uma escalação justificável. O problema, na verdade, foi o que aconteceu durante o jogo, né? E o Gustavo Henrique também, muita gente reclamou do Gustavo Henrique, né? A opção também era o Léo Pereira, que também não vinha muito bem, né? Então ele também não podia adivinhar que o Gustavo Henrique ia cometer uma falha daquelas. Agora, e o Léo Pereira tinha cometido uma falha grave no gol do Racing no jogo de ida, né? Agora, as substituições do Rogério não foram boas, né? Quando o Rodrigo Caio é expulso, ele põe o João Gomes, né? Um garoto ali para volante, para deixar o William Arão como segundo zagueiro, porque ele estava meio sem opção na zaga, né? E daí, de qualquer forma, o William Arão poderia sair um pouco mais para o jogo, tudo. Mas para isso, ele tira o Arrascaeta. Ok, essa substituição, o Arrascaeta não vinha tão bem fisicamente ali, né? Não sei se ele teria condição de fazer os 90 minutos, ele só jogou 90 minutos contra o Curitiba, acho, desde que ele voltou de lesão, então talvez houvesse uma questão física ali com o Arrascaeta, então tirou o Arrascaeta. Tá, ok, o Arrascaeta vinha jogando bem, mas ok, dá para entender um pouco, até porque ele faz substituição quando tá 0-0, né? Acontece a falta, ele substitui e sai o gol. Isso também foi um azar dele, no caso. Mas depois, quando ele quer botar o time mais pra frente depois de sofrer o gol, ele põe o Pedro, mas aí ele tira o Everton Ribeiro, né? E daí o time perde cérebro. O time fica com muito atacante, né? Fica com Bruno Henrique, Pedro e Vitinho, e fica sem meia de armação. Porque você tirou o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. O Everton Ribeiro não vinha bem no jogo, mas é um jogador com capacidade de abrir espaço, de criar jogada, de criatividade, de, num lance, fazer a defesa do Racing ficar vendida, né? No final das contas, quem tem que começar a fazer isso são os jogadores mais de trás. O Gerson, que até tem alguma capacidade disso, mas não é tão a dele, né? E no final das contas, o lance mais perigoso do Flamengo, sem ser de bola parada, de criação de jogada, foi criado pelo Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, zagueiro, faz um lançamento pro Isla, entrando nas costas da defesa, só que o Isla a bola escapa um pouquinho na hora de dominar e fica nas mãos do goleiro, do Arias. Então, o Flamengo perdeu o cérebro no meio de campo. E a justificativa do Ceni foi pior. Porque se ele falasse que o Everton Ribeiro não estava bem fisicamente e o Arrascaeta também não, por isso ele tirou, tá, paciência, os caras não estão bem fisicamente. Mas ele falou que a opção foi de manter Vitinho, Bruno Henrique, foi porque manter jogadores de velocidade. Mas qual que é o sentido? O Racing tá ganhando o jogo e se classificando na Libertadores. O Racing não ia dar espaço. O Flamengo não ia precisar de velocidade. Ou velocidade não seria a principal necessidade do Flamengo. Talvez em uma situação pontual, talvez até aparecesse uma situação de velocidade. Mas o mais importante do Flamengo naquele momento era abrir a tranca do Racing, né? Destrancar a porta ali, né? Botar alguém que fosse capaz de pegar uma defesa muito fechada na frente dele, conseguir ver espaços mínimos ali para uma tabela curta, para um passe rápido, para um lançamento e criar a jogada de uma jogada de gol ali com pouco espaço. Não seria uma jogada de velocidade. Não teria motivos para o Bruno Henrique e para o Vitinho saírem correndo naquela situação de jogo, tá? Eu até acho que poderia ter mantido o Vitinho mais para colocar o Pedro, mas aí então talvez tirasse alguém mais de trás, tá? Não necessariamente tirar o
o Everton Ribeiro, porque daí o Flamengo perdeu o cérebro. Tanto que o Flamengo não cria tantas oportunidades assim, a não ser bolas alçadas na área. Né, tem uma defesa do Arias, por exemplo, uma cabeçada acho que do Bruno Henrique, mas assim, é chuveirinho. O Flamengo virou o time do chuveirinho. O Flamengo não tinha mais capacidade de criar uma jogada pelo meio, então vai pelos lados e aí alguém manda a bola na área. Isso é muito mais fácil de criar. Né? Mas aí o nível de eficiência é menor. Então o Flamengo perdeu o cérebro, ficou com menos condição. No final do jogo, talvez percebendo o erro que tinha cometido, o Rogério Ceni bota o Diego para armar jogadas no lugar do Gustavo Henrique. Na hora até achei que fazia sentido, mas pensando bem, acho que quem saiu não foi uma boa ideia. O Gustavo Henrique é um jogador muito alto que poderia ajudar, ele poderia virar um centroavante ali no desespero, daqueles minutos finais e ficar lá na área. Né? Talvez pudesse ter tirado algum outro jogador para entrar o Diego. De qualquer forma, deu certo. O Diego cobra um escanteio, o Willian não desvia, a bola entra, o Flamengo força a disputa de pênaltis. Mas o Rogério Ceni cometeu erros ali. E talvez o empate fosse menos angustiante, talvez o Flamengo até, de repente, conseguisse virar o jogo. Acho que o Rogério cometeu erros ali de julgamento e fez um time ficar sem cérebro na segunda metade do segundo tempo, que é uma coisa que ele já fez algumas vezes pelo Fortaleza. Uma coisa que o Domi fez na estreia dele contra o Atlético Mineiro e deu muito errado. O Flamengo dominava o jogo, tomou um gol ali acidental, mas dominava o jogo. Quando ele tira os meias para botar um monte de atacante ali, o Atlético começa a mandar no jogo e acaba controlando bem o placar, que ele já tinha uma vantagem. Né? O Jorge Jesus também fez isso contra o Liverpool, mas foi fim de jogo, um jogo que foi para prorrogação, era um cenário um pouco diferente. Né? Agora, nesse daí não. Né? E o Liverpool é um jogo, um time que já com mais transição rápida, você teria um pouco mais de espaço. Esse jogo contra o Racing era um jogo que você ia pegar um time retrancado. Né? Então acho que o Rogério Ceni errou. Né? E dá para se dizer que assim, não dá para se julgar o trabalho do Rogério Ceni, tá? Não acho que dá. Mas dá para dizer que assim, a atuação do Flamengo nesse jogo contra o Racing foi decepcionar um pouco, porque enfim ele teve tempo para trabalhar, uma semana, então a gente esperava ver alguma coisa diferente no Flamengo nesse jogo contra o Racing. A gente não viu tantas. A defesa no geral ficou menos vulnerável a contra-ataques. Né, até por causa da volta do Rodrigo Caio. O Racing tenta jogar, sobretudo no primeiro tempo, para tentar explorar essa saída rápida, pegando espaço nas costas da defesa, e acho que o Rodrigo Caio principalmente foi bem nisso, e o Flamengo não passou susto no primeiro tempo. Mas fora isso, a gente não viu tanta coisa nova no Flamengo quanto dava para esperar. Não um time completamente revolucionado, mas uma outra coisinha diferente ali no ataque, uma estratégia diferente, a gente acabou não vendo tanto. Tá? Passando o Rogério Ceni, o Rogério Ceni. Daí, como uma questão ampla, assim, vários jogadores não têm jogado bem no Flamengo, né? Não têm apresentado o futebol e principalmente a intensidade que apresentavam no ano passado. Tá? Isso já é uma regra geral ali. Mas a gente vai tentar entender algumas coisas que estão acontecendo no Flamengo para chegar a entender um pouco mais o contexto maior ali do que aconteceu no ano. Departamento médico e de preparação física e fisiologia. Teve muita mudança lá, teve uma matéria do jornal O Globo, que saiu no dia seguinte à eliminação contra o São Paulo, na Copa do Brasil, mostrando como teve muita mudança ali no departamento médico e de fisiologia do Flamengo. E o departamento que teve gente que até falou que o departamento médico virou departamento mágico, porque todo mundo se recuperava no ano passado, ninguém contundia voltava rápido, lesões que era para voltar em 6 meses, voltava em 4, nossa, tudo espetacular no Flamengo. Esse ano nada está funcionando. Eu nem vou dizer que os profissionais que chegaram são necessariamente ruins, mas de repente aquela harmonia do trabalho de repente se quebrou com a troca de profissionais, e de repente são filosofias, ideias, visões diferentes que de repente demoram para ter resultado ou não tem o mesmo resultado porque não tem mais toda aquele entendimento que havia antes. Mas fato é, o Flamengo tem tido muito mais lesões do que vinha tendo. Tá? As lesões têm demorado muito mais tempo do que o normal para se recuperar, inclusive as lesões musculares. E, além disso, houve casos, principalmente na volta do futebol, né, depois daquela parada da pandemia, na volta do futebol. Então pega mais o começo do brasileiro, tá, do que agora. Mas teve muito caso, mas teve alguns casos de jogadores que pareciam fora de forma. Né? Pareciam fora da sua melhor forma física, com jogadores que pareciam um pouco mais pesados do que vinham antes. E são situações graves. Né? Então o Flamengo ali não conseguiu criar toda
manter a dinâmica de trabalho do ano passado nesse aspecto. E daí, falar, mas o que isso influi? Influi que muito da falta de intensidade do time, talvez até agora, seja resultado da falta de físico para manter aquela intensidade quase o jogo todo, como mantinha com o Jorge Jesus. A intensidade cai. Segundo, o Flamengo acaba tendo muito mais desfalques do que vinha tendo, porque é muito mais jogador lesionado. Então, por exemplo, se a gente for pegar algumas coisas ali, né? O Hugo, ele falha no gol da vitória do São Paulo contra o Flamengo no jogo de ida da Copa do Brasil. Tá, o Hugo cometeu seus erros ali. Tá. Por que o Hugo estava no gol? O Hugo estava no gol porque o Diego Alves, que foi o goleiro titular naquele jogo, saiu com problema físico, né? Saiu com câimbras e não aguentou o jogo, teve que sair, entendeu? Então um problema físico fez com que o Flamengo ficasse um pouco mais vulnerável ali no gol. Tirou seu goleiro principal, em quem você confia mais, botou um outro goleiro que é bom goleiro, mas não é tão confiável, tão experiente quanto o primeiro. E a falta de experiência dele acabou cobrando seu preço ali no gol do São Paulo. Contra o Atlético Goianiense, né, o Flamengo empatou em casa e teve o lance que o Lincoln perde o gol embaixo do gol. O Lincoln tinha que ter feito o gol? Tinha. Centroavante tem que fazer um gol daquele, né? Então, assim, não é absolvendo o Lincoln dessa, não. O Lincoln tem responsabilidade naquele lance. Mas por que o Lincoln estava jogando naquele momento? Porque o Gabigol, que tinha sido centroavante titular naquele jogo, teve problema muscular e saiu. Então, essa questão física, além de fazer o time jogar com menos intensidade, a pegada no meio de campo ter caído, e com isso os times adversários têm mais liberdade para armar a jogada e de repente, enfim, encaixar os contra-ataques rápidos que não vinham conseguindo encaixar no passado. Esse ano vem, o Flamengo jogava e continua jogando com uma defesa que joga adiantada, então velocidade nas costas dessa defesa sempre é uma coisa que o adversário pode tentar fazer. Ano passado não conseguia, esse ano consegue. Por quê? Talvez porque a marcação no meio de campo não esteja funcionando, então a armação do contra-ataque fica muito mais tranquila para o adversário. Mas, além disso, fez com que o Flamengo perdesse jogadores importantes em momentos importantes e talvez e teve que ficar sujeito a usar jogadores em quem ele não confia tanto. E a decisão acabou caindo no pé desses jogadores, tanto contra o São Paulo quanto contra o Atlético Goianiense, por exemplo. E a gente pode até estender isso ao jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, quando o Vitinho perde o pênalti. Ele não é o cobrador titular, mas por quê? Porque os cobradores principais do Flamengo não estavam disponíveis naquele jogo, por questões físicas. Então, há muito do que se discutir nesse trabalho, do departamento médico e departamento de fisiologia maravilhoso do Flamengo no passado. Isso não tem nada muito problema. O que aconteceu lá? Né? Por que tantas mudanças aconteceram nesses dois departamentos nos últimos meses, ali desde o final do ano passado? Por quê? Tem que entender isso. Isso também acaba fragilizando o Flamengo e faz com que aquele time do ano passado, que parecia tão imparável, né, parecia impossível de ser derrotado, de repente virou um time, assim, um bom time. Mas um bom time como tantos outros aí que vai perder muito jogo por aí também, tá? Então isso também tem que entender. E daí também para ajudar a entender um pouco isso e a falta de harmonia, e até de repente as escolhas de técnicos lá do Domi, do Rogério Ceni, até as escolhas em algumas contratações, algumas políticas ali, entender a política do Flamengo, que é um cenário que está fervendo desde o final do ano passado. Eu fiz um vídeo aqui, né, sobre a saída do Paulo Pelaipe, que era um dirigente muito próximo do Jorge Jesus, indicado pelo Marcos Braz, que ele foi demitido por conta ali de uma especulação de que ele teria vazado informações, e eu falei como a política do Flamengo poderia ser um problema para o time neste ano, e talvez e tudo indica que não é talvez o único problema, mas é um dos problemas e um problema importante, porque fica essa briga política no Flamengo, entre Marcos Braz, entre BAP, daí o Landim, agora o diretor aí de esportes olímpicos aí, que é o cara que era aliado da Patrícia Morim, que acha que o Flamengo tem que gastar dinheiro. Fica esses acordos políticos ali, e quando você faz isso, você meio que tem que ficar distribuindo os poderes, né? Você não, cada um não fica trabalhando só na sua, né? Você tem que ficar meio que, hoje a decisão é sua, amanhã é sua.
as decisões elas deixam de ser tomadas necessariamente por qual é a melhor, por uma conversa, por um estudo de profissionais ali do departamento que ajudem a chegar a uma conclusão de que a melhor decisão é essa e não essa. O melhor profissional para trabalhar como técnico é esse e não esse. O melhor jogador para contratar é esse e não esse. O melhor profissional para trabalhar no departamento médico, como auxiliar técnico, como qualquer coisa, é esse cara e não esse cara. Essas decisões têm que ser técnicas. Elas podem se tornar políticas. Porque porque hoje é a minha vez de decidir, tá? Se decidir outra vez, agora é a minha vez. Então eu vou decidir e eu quero esse cara aqui. Por quê? Porque eu gosto dele, ele é meu amigo. Ou então, assim, não, porque ou às vezes de alguma forma ele pode, a escolha dele me traz alguma vantagem política, pessoal, ou simplesmente que eu gosto do cara. Simplesmente que eu gosto do cara, sei lá. Então, as decisões podem se tornar assim. E clube de futebol no Brasil tem um monte de decisão tomada assim, né? Por isso que dá tanta coisa errada, né? E o Flamengo começou a cair nesse erro. E eu acho que tem a ver com com uma arrogância da diretoria em relação ao ano passado, de achar que tudo deu tão certo no ano passado que nada era capaz de dar errado mais. Porque o Flamengo tinha atingido um outro patamar, né? Mas um patamar tão alto, tão acima do resto, que mesmo com uma ou outra avacalhaçãozinha, assim, não, troca esse cara aqui, não vai ter problema. Vamos continuar ganhando, a gente é tão melhor que os caras. E não, né? A gente está vendo que era uma superioridade incontestável, mas ela não era uma superioridade eterna, né? E o Flamengo, por pouca coisa, já deixou de ter boa parte dessa superioridade, né? E daí tem que entender o que deu certo no passado, né? Por que as coisas funcionaram no passado? Tá, funcionaram porque as contratações, o índice de aproveitamento das contratações foi muito alto, né? Isso é inegável, né? Mérito do Flamengo, tá? Mas é raro ter um índice de aproveitamento de contratações tão alto quanto o Flamengo teve, mas também porque alguns dos procedimentos que o Flamengo tomou ali e teve um pouco de sorte, quando o Jorge Jesus é oferecido, né, pelo empresário, que de repente o Flamengo estava numa linha ali que talvez ele nem tivesse muito claro quem ele iria escolher, e talvez ele nem estivesse olhando tanto assim o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus aparece ali sendo oferecido, o Flamengo vai estudar e toma uma decisão correta. Mas aí também tem que chegar a entender os méritos de algumas pessoas lá dentro, que às vezes não é um mérito do dirigente. O dirigente de futebol adora se achar, que nem político brasileiro, adora achar que tudo é por responsabilidade dele. E daí você vai ver nome de futebol, nome de estádio de futebol, é tudo nome de dirigente, não é nome do craque que fez às vezes a história do time. Não, é nome do dirigente, sei lá das contas, porque o dirigente de futebol acha que ele que faz a grandeza do time, né? E no Flamengo acho que aconteceu isso. E eles não identificaram a grandeza de alguns profissionais ali, tanto em comissão técnica, departamento médico, tudo, mas, por exemplo, o trabalho do Jorge Jesus foi muito bom, muito também por questão do Jorge Jesus. Ele foi muito bem. Ele soube entender o que esse elenco do Flamengo precisava e como passar a mensagem, como fazer o time funcionar, não só taticamente, mas fazer com que também os jogadores comprassem a ideia e todo mundo ficasse dentro desse projeto, a ponto de o Flamengo jogar com intensidade, com aquele sacrifício todo que jogou no ano passado. Entender isso, né? O Jorge Jesus é um cara acima da média, né? Assim, não estou falando que ele é o melhor técnico do mundo, mas pro que a gente tem aqui à disposição, ele foi um cara muito bom. O que ele fez foi muito bom trabalho. Não é só um técnico bonzinho qualquer. Porque, assim, além dele ser bom, ele encaixou. Ele teve a sacada certa, que talvez ele não está tendo no Benfica agora, né? Mas no Flamengo no ano passado foi um casamento que realmente funcionou muito bem. Isso o Flamengo tem que entender, que não é tão simples assim. Mesmo técnicos que você contrate com muito nome, tudo, talvez não tenham um casamento tão perfeito quanto foi o casamento do Jorge Jesus. Ali também você começa a entender algumas coisas da dinâmica de funcionamento do elenco também que foram importantes. Como a harmonia do elenco, como ter encontrado ali um bom ambiente, como ter tido figuras importantes ali que assumiram um papel de liderança, que mantiveram essa harmonia de elenco. Isso foi uma questão importante. E que esse ano talvez fosse um pouco mais difícil mesmo, no momento em que o Flamengo começa a qualificar mais o banco de reservas, e você começa a ter uma disputa por posições, você começa a ter que trabalhar
tem que ter mais cuidado ali com o elenco, porque se não tem, sobretudo com as estrelas, porque você não tem um time titular tão claro. Então o Flamengo tem que entender também o que deu tão certo no ano passado, para tentar recuperar aquilo, para dar os méritos corretos a quem merece, tá? Porque às vezes quem merece já saiu, não tá lá. E talvez não vai voltar, mas aí você tem que entender que, você tem que achar alguém que consiga fazer aquilo, que consiga de alguma forma restabelecer aquilo. Não é o dirigente ali que tem todo o mérito, não. Os caras acertaram muito no ano passado, mas erraram muito nesse ano. Sinal de que os dirigentes até tem crédito pelo ano passado, mas assim, quem construiu tudo aquilo não foram eles, foram jogadores, foi a comissão, foi até a torcida, né? Mas assim, foi muito mais gente do que simplesmente a escolha dos dirigentes. Então o Flamengo tem que entender todo o seu contexto ali, perceber quando a coisa começou a desandar e tudo o que desandou, para tentar recuperar. Porque o Flamengo ainda tem um potencial gigantesco ali, vai ter problemas econômicos neste ano aí por causa dessas eliminações, por causa da pandemia, porque não tem uma grande venda de jogador jovem a fazer como teve nos últimos anos, tudo, mas ele ainda é um time que, do ponto de vista de gestão, tá com sobra em relação aos outros clubes brasileiros, sobre gestão econômica principalmente. Então, tem que ter margem para trabalhar isso, e não cair na política, né? E o problema eu acho que o Flamengo está correndo o risco de, por causa dessa eliminação, regredir ainda mais nesse aspecto. Cair ainda mais nas questões políticas e menos nas questões técnicas. Porque a eleição está se aproximando, ano que vem tem eleição no Flamengo de novo, e daí vai de novo aquele papo de aliança, sei lá o quê, mas o fulano de tal quer mais espaço, e daí toda essa questão de fazer um trabalho técnico começa a ir para o espaço. Tá bom? Mas é isso, então, se gostou do vídeo, já joga, não gostou não. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação e tchau, tchau.